muito bom dia para você, Jogo Aberto Pará na área. Seja muito bem-vindo, amigo torcedor. Só para ver se tu tá ligado. Agora sim, Jogo Aberto Pará tá na área. Seja muito bem-vindo para nossa resenha, a melhor resenha do nosso futebol paraense. Claro, eu te quero aqui participando e interagindo com a gente através do nosso WhatsApp. Coloca na tela o número aí para a galera poder participar. Vamos lá, 984017422, 984017422. Enquanto isso, ó, já tô abrindo o nosso cardápio aqui, já tá chegando na hora do almoço. Claro que a gente vai falar de Clube do Remo, o Leão, qual vai ser essa escalação azulina? O torcedor reclamou no último jogo. Qual vai ser o time que vai entrar em campo contra a Chapecoense? Temos informações privilegiadas do nosso espião que acompanhou o último treinamento azulino. Do lado bicolor, o pessoal que chegou comprou a briga de quem estava aqui. Como assim? Vamos falar sobre isso. E temos também convidado especial no programa, mas antes eu falo com ela, Liane Coelho. Sempre um prazer a gente bater um papo aqui. Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Além de tudo isso que você falou, começa o programa empolgado porque tem um assunto que me interessa demais, de um tal de um ex por aí, que eu queria falar um pouco mais, depois a gente conversa. Aliás, tem muito ex para esse assunto aqui, mas tem um ex bom. Tem ex bom, sabia que tem ex bom? Um ex-goleiro azulino e que se hoje todos os goleiros do Remo que se destacam são chamados de Paredão, foi ele quem começou essa história, o primeiro capítulo. Adriano Paredão, prazer te receber aqui, meu amigo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Iane. Uma honra estar aqui, já faz um tempinho, estava com saudades. Grato pelo convite. Legal, Adriano Paredão para bater um papo aqui e, obviamente, a gente vai querer saber dele o que ele tá achando do Marcelo Rangel, que tá cheio de moral com a torcida azulina. E a gente vai começar o nosso programa hoje, Eliane. Quem é que tá na nossa lista? Porque, Eliane, é aquela história. Quando a gente começa, não sei se o torcedor já reparou, tem um dia que a gente começa com o Remo, no outro a gente começa com o Paysandu. Quero confusão. Pois é, a gente faz isso, a gente vai bonitinho, por quê? Porque a gente tem que atender os dois lados. Exatamente. É? Então, precisamos fazer isso bonitinho, porque quando dá para um filho, também tem que dar para o outro e assim sucessivamente. E a gente vai seguindo aqui o nosso programa, convidando você para falar sobre um jogador que a gente já vinha falando antes do Remo anunciar, que é o meio-campista Cantilho. Ele chegou sendo anunciado aí existe a expectativa dele jogar contra a Chapecoense, mas ele conversou com a imprensa. Vamos ver as primeiras palavras do Cantilho com a camisa azulina. Sí, llegué a Argentina un poco tarde a la pretemporada. Todo el grupo ya había comenzado la competencia y bueno, el entrenador consiguió su equipo, por decirlo así, y el equipo iba en todos los partidos muy bien, siempre ganaba y era difícil de cambiar. Rapaz, eu acho que o Marcos Braz do lado dele não estava entendendo nada. Ele soltou um Kiko aí do nada, né? Ele estava do lado do Marcos Braz olhando assim, tipo, bora ver, né? Mas vamos lá, fazendo uma tradução aqui meio grosseira. Ele disse que a questão da pré-temporada na Argentina ela é um pouco mais tarde, que o time que ele estava jogando, no caso Huracan, estava bastante encaixado e que por isso ele teve dificuldade de entrar na equipe. Então por isso que ele tem poucos jogos na temporada, mas isso não quer dizer que ele não esteja bem fisicamente ou com algum tipo de lesão e que ele está à disposição do treinador azulino. Até porque, Danilo, fazendo um comparativo, e justamente foi esse o ápice da pergunta, no ano passado ele fez 50 e tantos jogos. Sim. Esse é o comparativo que chama atenção e neste ano ele já não atuou nesta mesma proporção. E aí ele explica, né, que tem toda a chegada, já o entrosamento do técnico, até para saber se ele está apto para atuar e que está, né? Tirando a questão burocrática, né, que até sexta-feira para estar ali regularizado, mas num contexto geral, fisicamente falando, está apto para atuar. Cantilho, que é daqui, né, da América do Sul, estava jogando no futebol argentino, já jogou pelo Corinthians, né, mas está vindo para uma realidade diferente, hein, Adriano? Você jogar em Belém do Pará, temperatura, é um negócio diferente que, vamos ver, né, se ele já vai conseguir encaixar, apesar de que ele já chega jogando contra a Chapecoense, caso seja regularizado. Então a parte de clima já não vai ser um problema no primeiro jogo. É verdade, a adaptação aqui é complicado, né, para ele que deve ter jogado, acho que jogou em São Paulo, né, e sim, todo para fora. Talvez lá contra a Chapecoense para ele ainda seja agradável, que o clima tá bom, né, agora quando vier para cá,
Acho que demora um pouco essa adaptação, mas com o tempo, com certeza. A gente, vai nos ajudar. inclusive, Adriano, recebendo outros ex-jogadores aqui, falamos que jogar em Belém, especificamente, é 880. Ou você não se adapta e no terceiro jogo você vai embora, ou, teu caso, né? Cria essa relação com o time e aí já fica aqui. Isso, com certeza. Eu não tive tanta dificuldade, porque eu tive uma passagem em Manaus, que eu até achei bem mais quente do que aqui, né? Meio parecido, e quando eu vim para cá eu senti bastante, até pela alimentação, mas graças a Deus eu adaptei bem, estou aqui já há 19 anos. Adriano, que quando vem pro Remo, vem do ABC, ABC né? de Que Natal. não é tão frio, mas também tem um ventinho da praia, né? Em Natal. Muito bom, e é quente também, porque lá é mais seco, né? Sim. Aqui já é mais úmido. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais da história do Adriano Paredão aqui em Belém do Pará, no Clube do Remo. Vamos seguir aqui na nossa resenha. Ó, eu citei ainda agora a questão da escalação do Remo, Liane. O cara tá treinando no Baenão, que não falta é prédio ali ao redor, né? E chegaram imagens, né, para o nosso parceiro Magno Fernandes, do Remo fazendo uma movimentaçãozinha, e deu para a gente tentar decifrar a possível escalação azulina para esse confronto contra a Chapecoense. Obviamente, Marcelo Rangel, que está na tela aí, vai no gol, Marcelinho na direita, Klaus e ao lado dele o Kaique, que já entrou na partida passada e que foi elogiado. Reinaldo fora desse jogo. Sávio na esquerda, meio campo a mesma coisa. O torcedor chiou, não tava querendo mais o Pedro Castro, estava querendo a volta do Pavani, mas não vai rolar. Luan ali, né, na frente da zaga, o Pedro Castro no meio de campo com o Jaderson. Isso pode mudar caso, claro, o Cantillo seja aí regularizado, precisa ser regularizado até a sexta-feira. No ataque, aí temos mudanças, tá? A gente vai ter do lado direito Janderson, Marrone apareceu novamente centralizado e do lado esquerdo o Adailton. Mas isso vai ser assunto para daqui a pouco, né? Quando a gente for falar dessa ausência do Pedro Rocha, que eu tenho certeza que é algo que chama atenção. Mas essa escalação como um todo, Liane, primeira coisa, Cantillo regularizado, já entra no time. Segundo, ele fora, a torcida tem razão em pedir o Pavani no lugar ali do Pedro Castro. Como é que tu está enxergando esse Remo aí formatado para esse jogo contra a Chape? Bora lá, falando do Kaique, começando de trás para frente, foi um jogador que entrou bem, né? E gosta dessa característica dele de jogar um pouco mais avançado. Você tem uma construção mais avançada. Então, claro, tem a ausência do Reinaldo, capitão, briga na bola aérea, mas o Kaique entrou bem, então se torna uma boa opção. Lá no meio, e aí talvez a gente até, não sei se a gente vai discordar aqui, Danilo, Pavani para mim não é o jogador que eu tenho a máxima admiração tecnicamente falando. Agora, fazendo um comparativo com o Pedro Castro, eu acredito que o Pavani não é banco. Né? O Pedro Castro teve aquela boa fase no Remo em determinado momento, mas para mim, comparado com o Pavani, ele não é banco. Então eu optaria por trazer o Pavani de volta para a titularidade do time. Lá na frente você tem a ausência do Pedro Rocha, que é sentido, tem o Adailton, a gente até conversou sobre isso, que ele joga de uma maneira que ele mais gosta, né? Que é com o pé trocado, enfim, e o Marrone vivendo um bom momento. Né? Então, eu acho que são ausências sentidas, mas substituições que eu mudaria um pouco ali, principalmente nesse caso do Pavani, e a expectativa de ter um Marcelinho no seu rendimento 100%. Marcelinho, para mim, é um jogador muito importante, ofensivamente falando, defensivamente falando também, mas já que é importante aí marcar o gol, ofensivamente falando, e que não vem vivendo o seu bom momento. A gente até falou sobre isso já, o aspecto emocional também pesando, né? O aspecto do Pavani, eu acho que não é nem questão de bom ou ruim, é uma característica pessoal. O Pavani, para mim, ele é um cara muito bom com a bola, mas que no aspecto defensivo, por essa característica de ser um cara que olha para frente, ele não tem tanta pegada e o setor defensivo talvez fique um pouquinho mais exposto. É que eu tô falando, né? Bom ou errado, é questão de característica. E aí eu jogo aqui pro Adriano. Adriano, quando tu chegas no Remo é jogando uma Série B, em 2006. Mas é uma competição que ela foi ganhando uma cara diferente, um peso diferente. Naquele ano, o Remo ele tem um momento de uma grande recuperação que dá a sensação que se tivesse mais umas 5 rodadas até brigava por uma possibilidade de acesso. Esse ano a história é diferente, o Remo está brigando pelo acesso desde o início, né? Verdade, a gente chegou, o Remo praticamente tinha dado com queda já no primeiro turno, né, que foi acho que o pior time no primeiro turno. A gente conseguiu aquela recuperação, né, com a chegada do Giba, eu, o Tacílio, Alex Oliveira, e a equipe deu aquela guinada, né? Ganhamos praticamente quase todos os jogos, ganhamos dos considerados grandes, e como você falou, se acho que tem mais 2 ou 3 rodadas, com certeza a gente conseguiria o acesso. E hoje uma situação totalmente diferente, né? A gente já começa bem, de repente, né, com a saída do treinador,
há uma queda natural, né? Mas eu acredito que o clube vai dar uma embalada aí e a gente vai conseguir o nosso objetivo aí, que é o acesso. Tu falaste, Legal. Danilo, Oi. sobre o aspecto defensivo, citando o Pavani, e aproveitando que o Adriano está aqui com a gente. Na entrevista, uma das entrevistas, o Antônio falou sobre isso, sobre o Rangel ser muito acionado. Né? Que quando o goleiro ele é muito acionado, é sinal que tem Tem alguma coisa uma errada. avenida livre ali, né? É porque eu acho que o setor defensivo nosso ali é mais característica, né? De jogar, não Sim. tem tanta pegada como vocês falaram. Eu acho que a gente precisava de um pitbull ali na cabeça da área para dar uma tranquilidade maior ali atrás. É, a expectativa do Caio poder voltar. O Caio Vinícius, Caio né? Já Vinícius está à disposição. marca bem e sai bem pro jogo. É. Um cara que eu gosto muito. O goleiro vai gostar desse cara, né? É, sempre. Parceria. Vai dar uma ajudada. Ó, daqui a pouco a gente volta a falar do Clube do Remo, que agora a gente vai falar do Papão, que uma situação que aconteceu no gramado, mas não é exatamente futebol, uma situação bem bacana, que inclusive o pessoal da Papão TV cobriu e a gente vai colocar na tela agora para você. O Diogo Oliveira, que inclusive foi o nosso estreante aqui na nossa cadeira de convidado, está vivendo um momento muito especial. A gente sabe que ele está se recuperando de uma situação, está buscando até um diagnóstico, mas ele está com a esposa dele grávida, inclusive ele falou para a gente aqui no programa. No repá, para quem não se lembra, ele faz o gol e bota aquela tradicional bola debaixo da camisa, né? E aí, olha aí, ele vai bater o pênalti para saber, é menino ou é menina, né? E aí, olha aí, vem a explosão, vem a festa, vem a alegria e veio a fumaça azul, vem um menino. É um lobinho. É, o Lobinho, exatamente. Inclusive já ganhou camisa e por aí vai. Aí o pessoal já estava tirando onda, né? Porque o Martínez, zagueiro bicolor, ele botou o nome da filha dele de Belém, para homenagear a cidade. Aí o pessoal já estava perguntando, e aí, vai ser quem? Vai ser o Jurunas, o Marambaia? Né? Tirando uma onda aí, né? Mas enfim, de todo modo, a gente deseja aí naturalmente muita saúde, que eu acho que é o melhor que a gente pode desejar aí para uma criança, né? Que seja cheia de alegria a sua vida. O Diogo, que é um cara muito bacana e recuperação boa para ele, né? Uma boa gestação para a esposa dele e por aí vai. Mas é impressionante, né? Como Belém marca as pessoas. Tá aqui um cara que já está há 16 anos em Belém, 19. né? 19, perdão. É isso, né, Liane? Eu acho legal quando a gente marca positivamente a história das E pessoas. a relação que vai criando com o clube, né? Isso é extremamente importante. Aliás, parabéns ao Paysandu por tudo que gerou nessa experiência nesse momento, né? Exato. E você cria uma aproximação, principalmente de uma situação complicada que o Paysandu vinha. Ele chega como reforço para mudar, de fato, a cara do time. Então, cria essa relação com o clube. Já teve ali o Martínez, né, homenageando a cidade, que, de certa forma, também tem relação com o momento dele no Paysandu, vivendo hoje no Paysandu. E agora o Diogo. E é uma história aí que, até quando ele sair do Paysandu, vai ficar registrado e guardado. Muito bacana toda essa movimentação que o clube fez. Agora, só um detalhe. Mas os comentários são os melhores. Não, agora só um detalhe, né? O Diogo, ele foi meter um estilo, né? Aí para ir fazer esse momento de revelação. Ô Diogo, aqui em Belém, essa calça mais curta, a gente chama de calça tucandeira, viu? Que na escola o caboclo cheguei, mano, 10 contos pra tu pisar na tua bainha. O estilo do cara. Meteu um estilão, só que tem um detalhe, o caboclo tem 1,94 m também, então até acho que a calça poderia ser grande, ele que também é muito grande. Olha aí, meteu a calça tucandeira, que estilo, hein, pai? Mas é isso, parabéns, meu amigo, mais uma vez. E ó, a gente falou desse lado bacana que Belém representa, mas ó, nem todo mundo passa aqui deixando essa imagem legal, não. Vamos falar de ex, mas é aquele ex que a gente quer esquecer, tipo aquelas músicas... Tu que gosta de sertanejo, fala uma música legal para esquecer ex. Murilo Ruff. Murilo Ruff. Eu nem sei qual é a música, eu não sou muito dessa área, mas Só enfim. Bora colocar um ex... Tu é do sertanejo também, Adriano? Curte, Olha aí. Coisa aí. Eu sou do interior de São Paulo. Então manda uma dica daquele ex que é para esquecer. Cara, assim no momento nem veio. Aquelas né? Marília Mendonça, assim. Marília Mendonça. Perfeito. Então coloca esse ex aí, que eu acho que o pessoal do Paysandu tá doido para esquecer. Olha o que ele falou, vamos ouvir. Eu me tornei o executivo mais vitorioso da história do Paysandu, conquistando a Copa Verde esse ano. Um campeonato belíssimo, né? Vencemos ali com um gol no último minuto, depois fomos para os pênaltis contra o Goiás. Então eu tenho realmente muito orgulho de ter trabalhado. Eu fui o único executivo a retornar e com o maior número de títulos. Então, quando eu olho para trás e tento entender a minha história, eu tento enxergar o que ficou de bom e aquilo onde eu errei, eu reconhecer, melhorar e seguir melhor para a sequência da minha carreira. Ô, irmão, eu queria essa autoestima, viu? Ah, Felipe. Eu queria essa... Hein, Liane? Eu queria essa autoestima, Felipe. hein? Executivo mais vitorioso da história do Paysandu. É um fato, ele ganhou títulos, mas...
querer puxar e botar na conta dele é complicado, porque assim, ele vai embora na primeira vez, a torcida bem chateada com ele. Ele volta, a torcida chateada, mas dando uma segunda chance. E assim, não dá para colocar só na conta dele. Mas essas 11 rodadas complicadas, o Paysandu com o DM lotado, sem ter time para jogar, elenco curto, não dando para fazer um coletivo, que nem tem coletivo, mas é um trabalho tático, porque tu não tem titular contra reserva. Cara, isso daí não é nem ver o copo meio cheio, é tu ter um dedo e tu ver o copo transbordando. Cara, não tinha um assessor para ele para falar só agradeça a sua passagem no Paysandu, tu tá entendendo? Porque, não, tá de brincadeira, né? Poxa, o Felipe, ele fala sobre esse momento de vitória de uma Copa Verde, com todo respeito à Copa Verde. Mas olha a situação que o Paysandu venceu a Copa Verde, né? Então, é uma vitória, mas não foi com toda aquela beleza. É responsável, sim, por pessoas aí no elenco que já deviam ter saído do Paysandu há muito tempo. Uma passagem, ele fala justamente sobre essa passagem. Meu jurídico até falou para tomar cuidado aqui. Ele falou sobre essa passagem aqui, uma passagem que até hoje ninguém entende. A volta, né? A volta do Felipe, o que o Felipe fez de grandioso para voltar, então? Felipe. Dá uma segurada, Felipe. dá uma segurada. Adriano, a gente sabe que, obviamente, a função do executivo ela é importante no futebol, mas tem uns caras que, às vezes, atrapalham o trabalho de vocês, né? Eu nem sei porque existe, né, cara? Porque na nossa época não existia e sempre deu certo, mas é inovação no futebol, né? Mas tem uns aí que, como esse amigo aí, sem condições, né? Sem condições. E olha, falando em eixo, agora eu vou falar de um eixo do lado da torcida azulina. Rapaz, sabe o que aconteceu com o Sport ontem? O Sport foi eliminado. Primeiro jogo do Daniel Paulista na Copa do Nordeste, abandonou o Leão, foi pela grana. Tem que superar isso, tem que superar. E o Sport foi eliminado. Acho que o torcedor azulino tá chateado Bora hoje, superar, bora superar. Deixa o já cara passou, trabalhar. já passou, segue a vida. Estamos felizes do lado de cá, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos ouvir a mensagem da galera, o nosso amigo torcedor, o que ele tá mandando de recado através do nosso WhatsApp. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Adriano Paredão sobre a história dele, hein? Então não sai daí, torcedor azulino, e o torcedor bicolor também, porque essa rivalidade foi bacana. Programa da Cada Dia Melhor, parabéns, Papão, a cada jogo ganhando força, rumo ao G4. É questão de tempo, é o Mário Ribeiro da Campina. Rapaz, ele esse daí tá olhando bem pra cima, viu? Tá certo, é isso, foca lá em cima, vai parar no meio pelo menos. Bom dia, Danilo. Vamos pra cima, Papão, em busca de 3 pontos para sair da zona. É o Wallace lá do bairro do Barreiro. Valeu, Wallace. Vamos seguir com as mensagens? Bom dia, galera do futebol. Na torcida pelo meu Leão, rumo à Série A. É a Mari Santos de Benevides dando moral pra gente. Valeu, Mari. Vamos seguir aqui com as mensagens. Olha essa tropa aí. Bom dia, Danilo. A Liane vai dar sorte pro Remo domingo. Fala para ela mandar um abraço para os biriteiros azulinos do conjunto Estélio Maroja, Charles Roberto do Coqueiro. No final de semana, tu estás na transmissão da Rádio Clube de qual jogo? Paysandu. Então não vai dar sorte pro Remo, pelo menos não trabalhando Vou diretamente. ficar devendo essa. Eu não consigo mais ver o nome dos bairros sem lembrar do filho do Diogo. Vamos seguir lá, vem mais duas aí pra gente poder passar o nosso bloco. Mais 2 mensagens, vamos lá. Boa tarde, Danilo. A minha esposa Nasa fez ontem mais um ano de vida. Somos fãs do programa, Jogo Aberto Pará, manda um parabéns. Nasa, parabéns pra você, saúde, felicidade, tudo que tem de melhor na sua vida. Vamos mudar de bloco? A gente já tá aqui, é Rapidola, Remy Paysandu e Adriano Paredão. Não saia daí. Te falei que era rapidinho e já estamos de volta aqui no nosso Jogo Aberto Pará e a gente já volta falando do Paysandu que tá dando essa guinada dentro da Série B. E o que foi importante? Quem chegou comprou a briga de quem tava. Vamos ouvir. Chegamos agora, a gente conversa bastante, né? A gente fala, né? Tipo, a gente tomou a dor de todos, né? O pessoal tava sem poder sair na rua, sem poder ir no shopping, que seja, jantar com a família. Então a gente tomou essa dor, a gente sabe, a gente passou por isso em outros clubes também, a gente sabe o quanto é difícil. Então poder estar nesse momento agora é muito bom. Só que com isso é uma grande responsabilidade também, né? A gente se colocou nessa responsabilidade muito grande. Então, como a gente tem falado, a gente só depende da gente hoje, né? A gente não, por mais que tenha resultados, que tenha que combinar e tal, mas a gente ganhando nossos jogos, a gente não precisa olhar para trás, olhar para ninguém e só depender das nossas pernas. Adriano, a gente ouve muito essa história e pra gente é teórico, mas como é isso, cara, de tu tá numa fase ruim, num momento ruim e não poder comprar um pão na esquina, cara? Complicado. Eu vivenciei isso, mas não era muito pro meu lado, no caso, né? É porque tu tava salvando. Os meus companheiros, mas é complicado, né, cara? Até porque eu acho, não vou dizer, né,
que também seja certo, mas você é contratado. Se está, né, incomodado, o problema é quem contrata, né? Então, quem contrata está lá tranquilo e você não pode nem sair na rua, tal. É triste. Invadiu o Baianão, jogavam galinha, milho, jogavam tudo. A tia ainda pegava a galinha e fazia almoço pra gente lá. Pô, Adriano é de um tempo pesado das coisas, né? É. Só jogava milho no treino. É, parceiro. E aí é que tá. Aí é o que o Adriano falou. O jogador não bate lá na porta da Curuzu, do Baianão. Ei, deixa eu jogar aí. Alguém foi e contratou, e é isso que ele falou. O cara tá lá de boa no ar-condicionado, né? E alguém lá de dentro, inclusive. E aí, a gente falou desse 880, você constrói uma história, tu vais bem ali no açougue, tu és recebido como ídolo. Sim. Agora, meu irmão, se tu comprometes alguma coisa, e aí entra a parte que ele falou, né, questão de certo ou errado, mas entra a questão de família, né, porque a família também não pode sair, os filhos na escola, enfim, então jogar aqui é um negócio que é muita responsabilidade, sabe? A gente vê aí, às vezes, alguns jogos que finalizam com derrota, que o jogador fica de boa, rindo no gramado e tal, sorrisinho pra lá, sorrisinho pra cá. Aqui o negócio é complicado, porque Aqui no outro dia tenso, tem que comprar pão de manhã, irmão, e aí é difícil. Às vezes o cara chega sem informação, vou jogar lá no norte, se der certo deu, se não der, clube não vai faltar, e não é bem assim, né? Aqui tem que ser, tem que acontecer. Os pegam no pé da comentarista, imagina. Que não faz gol, não pede gol, não que leva... não ri, imagina o jogador. Exatamente. Ó, vamos falar agora do Leão. A gente passou ainda agora uma escalação e o torcedor mais atento percebeu que o Pedro Rocha não tá nessa escalação azulina, né? Vamos colocar a tela do DOL aí dos nossos parceiros lá do Diário Online. Eles fizeram uma reportagem sobre isso, nosso parceiro Magno Fernandes. Condores, artilheiro, deve desfalcar o Remo contra a Chapecoense. Ele é o artilheiro da Série B, com 8 gols marcados, isolado. E aí eu vou falar aqui, hein, Adriano, eu acho até que demorou, porque a intensidade que o Pedro Rocha jogou 15 rodadas da Série B. A gente sabe que não é só jogar, são viagens longas, cansativas, que não descansa. Até demorou para chegar essa hora de ser poupado, né? Verdade, o desgaste é muito grande. Vai de avião, mas e o que antecede esse voo? E no voo não dá para dormir, eu não durmo pelo menos. E é uns voos complicados também, principalmente os nossos daqui, né? Os times de lá dizem que não gostam de vir jogar para cá porque é muito longe. Imagina você ter que sair toda vez daqui para jogar lá, né? Então é muito complicado. E aí, Liane, Adailton pelo lado esquerdo, que é o lugar que ele gosta de jogar sem o Pedro Rocha ali nessa função, não vai nem no banco. Essa parte ofensiva do Remo me chama 2 pontos aí. O artilheiro, que é o Pedro Rocha. Só que quem vem atrás é o Pavani e o Reinaldo. Ou seja, a briga lá na frente, tem um gol do Adailton até aqui. Não tem essa briga lá na frente pelo ataque. Falando da parte ofensiva, ele é isolado o artilheiro do time. Não tem ninguém para brigar com ele, com a concorrência. Isso já me acende um alerta da tal competitividade que a gente falou. O segundo ponto é o nome do Pavani. Pavani que vem atrás ali do Pedro Rocha na questão gols e é banco. Né? Então, numericamente falando... E o Reinaldo também não vai jogar. O Reinaldo não vai então, estar. Os 3 artilheiros do time não vão jogar. Até falando em números aqui, falando já do ataque do Clube do Remo, olha só, os melhores ataques da competição até agora, Goiás, Atlético Paranaense e Chapecoense tem 19 gols marcados. Depois vem Novo Horizontino com 18 e tem o Remo com 17 gols. Então, é um ataque que vem sendo forte. Vem funcionando. Apesar de todas as críticas ali direcionadas ao principal nome, que é o Viseu, o Pedro Rocha, que para mim não começou a temporada 100%, que também não causa estranheza, vem se adaptando e se tornando um destaque. É artilheiro do time e artilheiro do campeonato. Inclusive, aí, durante vários momentos, tivemos algumas especulações, possível sondagem, saídas e por aí vai. Então, peça importante, ausência sentida, e aí eu bato nessa tecla. Você não tem o Reinaldo por questões médicas, ok, assim como o Pedro Rocha, mas você não ter o segundo artilheiro do time, que é o Pavani, e colocá-lo no banco por opção, isso me chama a atenção. Parceiro, ainda agora a gente falou de comprar pão e na feira, o Viseu eu acho que está andando até no elevador de serviço do prédio dele. Não está pegando nem o social, né? Para evitar ser visto que não está ganhando carne de graça no açougue. Não está fácil não. Ó, ainda falando do Clube do Remo, vamos falar agora do Adriano, nosso convidado, Adriano Paredão, né? Um homem que, como falou, muito tempo já em Belém do Pará, né, Adriano? Veio para cá do ABC. E a sensação que eu tenho, Adriano, acompanhando a tua história, é que parece que foi uma coisa muito natural, a identidade do clube, da torcida contigo. Como é que tu vivestes isso? Cara, como você falou, uma coisa... Assim, eu estava no ABC, né, começando
Aí, o que acontecia? Naquela época, a época do Fenômeno Azul, e eu acompanhava, porque jogava contra o América, e eu até me arrepio. Aí, a torcida do ABC é grande, lotava os estádios. Só que quando eu olhava a torcida do Remo, aí, será que eu sou capaz de um dia representar uma torcida? Será que eu não vou tremer? Cara, aí quando virou a chave, eu já estava aqui, mano. Vivendo tudo isso. E engraçado, quando eu cheguei no ABC, eu vim desconhecido, né, do interior de São Paulo e tal. Aí, quando eu cheguei, o diretor me buscou no aeroporto e falou, olha, você apenas reserva, né, o Gilberto é nosso ídolo e tal. Não, beleza, eu me preocupei só em treinar, achava que eu não ia jogar, que eu não tinha jogado em time de expressão. E acabei sendo bicampeão e tal, né, estava sendo até ídolo lá no ABC. Chego aqui, a mesma coisa, um diretor me busca no aeroporto e fala, olha, você é apenas reserva, ninguém te conhece, aqui o Buzeto é o nosso ídolo e tal. Eu falei, poxa, já conheço essa história. Mas eu me preocupei em trabalhar. E quando menos esperei, já estava estreando no Baenão, lotado, né? A gente 9 jogos sem vencer, estreamos contra o Marília, graças a Deus, foi um dos destaques dentro, né, da partida. E ali começa a minha história, graças a Deus. Adriano, olha essa imagem que está na tela aí. Olha aí. Remo e Tiradentes. Ainda Essa teve isso, além do cara semana. pegar lá atrás, ele ainda fez um gol de falta, para quem não lembra. Essa O goleiro semana- era o Inácio. Inácio. Ele até, quando ele me vê, ele fala, só fez gol no Tiradentes. Ele não fala só fez gol em mim, só fez gol no Tiradentes. Sensação completamente oposta de um cara que estava acostumado a evitar e de repente faz gol. Como é que foi isso, cara? Cara, vê aí que eu nem sei pra onde eu vou, eu corro pra cá, pra lá. Aí o da Silva me segurando ali, eu tava com a língua de fora. Aí quando eu dou aquele mergulho de peito, ralei todo o meu peito, que o Baianão não é mais como é hoje, né? Olha aí. Eu caio de peito. Era para estar molhado, né? Só faltou combinar a chuva cair. Cara, Enfim, mas- e o Adriano, e o bacana é que depois o Adriano joga pela Tuna, joga no Baianão e a torcida também ovaciona o Adriano E jogando contra. Jogando no Mangueirão, em Também. 2011, a torcida pede a minha volta, né? E nisso eu volto, no mesmo ano eu volto pro Remo. Que apesar nem tinha saído, né? Na verdade, eu só passei um tempo lá na Tuna, mas logo voltei pro Remo. Agora, Adriano, é uma coisa que eu até brinquei aqui no início. Aquela musiquinha do é Paredão, foi o Adriano primeiro. Goleirão. E a Isso. partir disso, obviamente, quem veio e representou aquela camisa 1 de maneira digna, como deveria, né, cantar essa música, como foi o caso do Vinícius, né, o Remo, ele é um time que tem um histórico muito bom, né, de camisas 1, e hoje está bem entregue. Tá bem servido, né? Apesar de quando chegou, né, não passou aquela confiança. Eu achei que a torcida até cobrava demais. Assisti jogos no Bainão que eu fiquei muito triste, que a torcida meio que, não vou dizer que humilhava, mas quando ele pegava na bola, a torcida, bola simples, começava e eu falei, poxa, que situação horrível. Mas ele teve personalidade, né? Graças a Deus deu a volta por cima e hoje é um dos principais jogadores do Clube do Remo. O Adriano, ele tem uma culpa no Remo, né? Ele deixa a régua muito alta daqui, Dos né? paredões, Por né? conta da atuação dele, quem veio depois dele chegou com uma responsabilidade de, olha, menos do que isso eu não vou esperar. Tu tens essa culpa então, Adriano. Verdade. Mas, como você falou, né, Daniela, e todos falam, o Remo é sempre bem servido de goleiro, né? Como eles dizem, tem sorte para goleiro. E graças a Deus, os outros vêm dando uma sequência boa aí à altura. Meu amigo, trabalho que traz sorte. Verdade. Vamos ouvir a galera, que a gente já está acabando aqui o nosso programa, depois desse bate-papo bacana, relembrando a nossa história. Vamos lá, o que o torcedor está mandando pra gente? Danilo, o Clube do Remo precisa manter a sequência de jogos com apenas um time. Sei que é difícil, mas ficar alternando a cada rodada não vai deixar os jogadores entrosados. Valeu, Adelson, que está dando moral pra gente. Vamos lá. Mais 3 mensagens rapidinho. Bom dia, Danilo. Cantilho é um ótimo volante. Espero que domingo ele jogue e traga a vitória para Belém, ao Valdeir, lá da Marambaia. Valeu, Valdeir. Mais uma. Vamos lá. Bom dia, Danilo. O Paysandu tem que ganhar do Atlético sábado e mostrar quem manda na Curuzu é o Lobo. 2-0 Papão, é o Newton. Valeu, Newton. Vamos para a última, para a gente se despedir. Bom dia, Danilo, Liane e Adriano Paredão. Domingo, nosso Leão vai fazer bonito lá em Chapecó. Eu acredito na vitória do Leão Azul. Valeu, Mário. Ele que é da cremação. É o Pozo que quer a casa cheia, né? Exato. Vamos pra cá agora, porque tá na hora da gente se despedir. E, obviamente, eu agradecendo aqui, Adriano. Muito obrigado. Prazer te ter aqui, cara. A gente tem muito orgulho de poder bater esse papo e poder relembrar a história de vocês, porque a gente sabe que, às vezes, isso é meio que deixado de lado.
Verdade. Eu que agradeço o convite, né? Como eu falei, uma honra estar aqui e sempre à disposição. Quero mandar um abração para o meu ex-sogro, né, o Valdete, que está internado aqui na Adventista e deve fazer uma cirurgia para esses dias aí. Um abração, meu amigo. Deus abençoe. Deus no controle. Saúde, muita energia positiva aí pra ele. Liane, mais uma pra conta. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Ah, rapaz, e outra coisa. Dona Natália Lago. Amanhã, que eu já tô aproveitando pra passar a bola. Amanhã temos ingressos do Jogo do Papão, tá? Pra sortear. Vamos ajudar a lotar o estádio da Curuzu. E essa cadeira aqui, que é uma cadeira VIP, já vou até chamar assim, vai ter ninguém menos que Rossi, atacante bicolor. Então, o bicolor que hoje ficou olhando, pô, tô tendo que olhar o Adriano, que já pegou pênalti no repá, já me fez raiva. Amanhã é o Rossi, parceiro. Rossi aqui com a gente, Natália. Muito bem, Danilo. Gostei de saber, viu? Boa tarde pra você, boa tarde pra gostei Liane. de saber? Calma, boa tarde Ora. pro Paredão. Que tá aqui. Calma, Danilo, calma. Gostei Tá de bom. saber porque a gente tem que mesclar, né, gente? Papão. Sei, sei. Democrática. Sei. Por isso que... Deixa eu terminar de molhar o bico, querido. Não me compromete também. Danilo, então... Vamos lá, Nath. O que a gente tem nesse cardápio aí do Bora Cidade pra hoje? Então, Danilo, um destaque que eu vou dar agora para vocês é sobre assaltantes, que eles roubaram um veículo e durante a fuga eles acabaram invadindo uma borracharia no Curuçambá. É mole? Isso daí é apenas um dos destaques da edição de hoje, que está repleta de muita informação. Galera, agora sim eu me despeço oficialmente de vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora no Bora Cidade.